campeão do CBAP, que é esse concurso que cedia aqui esse evento. E eu pedi para o Luca hoje montar um aquário para a gente. Na verdade não é para as pessoas que são aquaristas, né? É para as pessoas que eventualmente, como elas aqui, são pessoas que gostam de aquário, sempre tiveram interesse em ter, mas sentem algumas dificuldades, porque a gente sabe que o aquarismo é um hobby que a gente precisa ter um pouco de conhecimento antes de sair comprando as coisas, né? Mas de qualquer forma, como o Luca é um especialista em aquapaisagismo, em aquário plantado, ele vai montar um aquário plantado muito simples hoje, muito básico, tá? Mas ensinando os conceitos muito importantes que a gente precisa saber para, a partir disso, poder partir até para a maioria dos loucos que estão aqui, que são os que participam de concursos internacionais e nacionais, tá bom? Então eu queria pedir uma salva de palmas para o Luca para a gente começar agora a palestra. Obrigado, pessoal. Bom, a maioria daqui são postos bem conhecidos já. Espero que mais gente que está visitando a loja se interesse, comece a se envolver no aquapaisagismo, porque esse é o nosso intuito, a gente fazer um evento aberto para trazer mais interessados para o nosso mercado. Então vamos lá, vou montar um aquário pequeno, até pelo tempo que a gente tem, e eu vou deixar ele já plantado, vai ser um aquário de layout com plantas já, e então vai ser um aquário menor do que o que eu estou acostumado a montar. Para quem não é do aquapaisagismo, algumas dicas. Aquários pequenos assim são mais desafiadores, são mais difíceis de você estabilizar, de você dosar fertilizantes, aditivos, então são aquários bem mais difíceis num aquário um pouco maior. O tamanho mínimo que eu recomendo para quem está começando seria um aquário um pouco maior que esse, de uns 60 centímetros, 60 litros mais ou menos. Mas aqui é mais para efeito de demonstração, então a gente vai montar esse pequeno mesmo. E num aquário pequeno tudo é mais difícil. Encaixar rochas, troncos, você precisa encontrar um material que seja compatível com o tamanho do aquário, que você tenha uma escala compatível com aquilo que você está produzindo. Então o que eu recomendo, na hora de escolher as rochas, que vocês escolham rochas que elas são estreitas, tá vendo? Elas não têm muita área, porque você não tem muita área para trabalhar. Então, utilizando rochas estreitas, você consegue fazer várias camadas e chegar num resultado interessante em termos de profundidade, tá? Por isso que eu escolhi aqui rochas não muito grandes e não muito maçudas também. Para quem está começando, aquários com rochas ou com troncos? Aquários com troncos, a gente sempre diz que tem uma dificuldade a mais. O tronco, quando submerso, ele libera substâncias que interferem nos parâmetros de água. Muitas algas sentem afinidade com essas substâncias, então é um aquário mais propenso a dar problema com alga. Então, para quem está começando, eu acho que um aquário só com rochas é um problema a menos para lidar, ok? Então vamos lá. Como eu vou ter plantas naturais, eu vou ter um substrato fértil também, que neste caso é esse aqui, o Aquasoil Amazônia. Eu poderia usar só ele no aquário todo. Onde você plantar, esse substrato é fértil. Só que no aquapaisagismo a gente tenta criar uma paisagem, fazer uma criação um pouco mais elaborada. Então eu vou usar outras areias junto para criar caminhos, criar praias, tentar fazer uma coisa mais próximo da natureza, tá? E geralmente as plantas ficam na parte de trás do aquário. Na parte da frente é mais ou plantas rasteiras ou simplesmente areias e pedregulhos cosméticos. Então, antes de colocar o substrato na parte de trás, eu vou usar dois tipos de areias nesse trabalho. Essa é uma areia mais grossa, uma areia mais simples, mais barata. Eu vou utilizar meio que como para fazer uma barreira para segurar o substrato fértil na parte de trás, não deixar o substrato fértil invadir a areia ali na frente.
Ferramentas que eu recomendo que vocês tenham. Uma régua plástica, pode ser um esquadro também, pequeno, para você deslocar grandes quantidades de substrato. Um pincel, vocês vão usar bastante para acomodar o substrato em torno dos elementos, é bem útil. E para quem for trabalhar com rochas, um par de luvas também é interessante, porque você vai ficar várias horas manipulando rochas, então pode machucar a mão. Eu sempre falo que essa região aqui, ó, é a nossa tela de pintura. Como numa arte, numa pintura, é a área que você tem disponível para mostrar a sua arte. Então, se você fizer um substrato muito alto na frente, você já diminui a sua área que você tem para expressar a sua arte. Tá? A não ser que você queira um carpete próximo aqui ao vidro frontal, não deixe uma camada muito grossa de substrato, tá? Deixe o mínimo possível. Bom, criei essa barreira com a areia, eu vou agora colocar o substrato fértil na parte posterior. É bom sempre guardar uma parcela do seu substrato para você colocar depois que você já posicionou algumas rochas. Às vezes precisa de algum complemento a mais de substrato. É bom sempre ter uma reserva. Bom, preparei, na verdade, a cama de substrato para acomodar as rochas, começar a trabalhar com as rochas. Quanto às rochas, eu sempre digo que é bom vocês terem mais peças do que vocês vão utilizar no aquário, para vocês terem opção de escolha. Então, se você vai usar 5, 6 rochas, tenha 10 em estoque para você escolher e fazer as melhores opções, tá? Então, eu tenho aqui já selecionadas várias rochas, provavelmente não vou usar todas elas nessa montagem, mas eu tenho opções de trocar elementos. E aí eu vou identificar, eu gosto de manter todo o material que eu tenho disponível para trabalhar à mostra, que eu, num simples olhar, já saiba identificar as mais importantes, as médias, as de complemento, as pequenas, para só um detalhe. Então eu já organizo elas mais ou menos por tamanhos. Deixo as grandes num canto, as médias no meio e as pequenas na frente. Então das grandes eu vou meio que escolher qual seria a minha rocha principal, a rocha de maior força, maior atenção no aquário. E a gente sempre fala também que as rochas têm um rosto, tem um lado que ele é mais atrativo do que o outro, para determinado projeto. Muitas vezes esse lado pode encaixar melhor do que esse no seu projeto. Mas geralmente as rochas têm uma face mais atrativa. Essa está bem fácil de entender. Essa face é muito lisa, muito sem informação, sem detalhes. Essa face já é uma face interessante, até uma face que tem uma cara melhor do que essa. Concordam? Então, essa pode ser uma das rochas principais. Vamos ver. Como é um aquário pequeno, também não adianta você ter uma grande rocha principal e depois não cabem outras rochas para compor o layout, tá? Então eu vou usar meio que uma composição nesse trabalho, tentar fazer como se fosse uma cadeia de montanhas. Então vocês começam a tentar compor encaixes que fiquem de uma forma natural, que pareça realmente que está representando uma montanha. Quando vocês forem colocar duas rochas lado a lado, vocês nunca deixam, por exemplo, assim. Que você vê exatamente onde que as duas rochas se encontram.
sempre use sobreposição, ou seja, passe sempre uma por trás da outra, ou pela frente, como eles encaixarem melhor, para parecer que é uma coisa única no seu trabalho. Evitar aparecerem essas emendas, por exemplo, aqui, tá vendo? Dá para ver exatamente onde as duas rochas estão encaixadas. Então, se você sobrepor, fica mais interessante. Essa pode ser uma rocha principal do trabalho em si. Apesar dela ser pequena, esse perfil dele aqui parece realmente uma montanha. Então talvez eu use essa como minha rocha principal. Só que ela não tem tamanho para ser uma rocha principal. Então eu tenho que trabalhar com outras de base para que ela fique por cima e pareça ser uma rocha grande, uma rocha principal. Sempre importante também, quando vocês forem trabalhar com rochas, trabalhar com todas elas do mesmo estilo geológico. Se você usa uma rocha cinza, depois usa uma marrom, a não ser que seja um projeto muito especial, que você tenha realmente, você queria diferenciar, utilize todas as rochas da mesma família, todas elas meio parecidas, tá? Não use várias rochas com aspectos diferentes. Quando você posiciona uma rocha no aquário, é importante que ela esteja bem firme, ela esteja bem sólida, porque você tem que pensar na manutenção desse aquário. Esse aquário vai criar, pela iluminação, vai criar alga nas rochas, isso é natural. A manutenção é a escovação. Você vai pegar uma escova de dente, por exemplo, e escovar. Se ela não estiver sólida, bem fixada no substrato, você vai desmanchar o seu layout cada vez que você precisar da manutenção. Então é bom se preocupar com isso desde o dia da montagem. Essa aqui, por exemplo, agora não está sólida, mas eu vou colocar outras na frente, atrás, que isso vai acabar, o conjunto em si vai ficar sólido depois. É sempre importante você visualizar o aquário frontalmente, né? Que é como ele vai ser apreciado, vai ser fotografado. Então ele tem que ficar fotogênico, sempre visto pela frente. Às vezes você está trabalhando, você está entretido e você esquece de olhar. Eu acho interessante também fotografar ele. Todo o processo criativo, você vai fotografando frontalmente e comparando as fotos, se melhorou, se piorou, tá?
muitas vezes vocês podem usar rochas embaixo para... Estou tentando ganhar altura para apoiar essa rocha, tá? Ela vai ficar mais ou menos aqui assim. Poderia colocar outra rocha aqui, mas você tem que pensar também que você precisa ter espaço para plantar esse aquário depois. Se você usa um monte de rochas na base para suportar as rochas mais altas, depois você não tem substrato onde plantar as plantas. Então, nessa região aqui eu vou colocar mais substrato para ela servir de apoio para a rocha também. Outra coisa que eu gosto muito de usar nos meus trabalhos é a presença de sombras. Muitas vezes as pessoas não se preocupam com a sombra do trabalho, mas ela é um componente muito importante. Essa rocha aqui, se você usar ela nesse sentido, toda a luz que vem de cima, ela reflete na rocha. E você não tem sombra nenhuma, tem só clarão, só informação clara no aquário. A mesma rocha, se você começa a rotacionar ela, a própria rocha acaba fazendo sombra e criando uma informação muito mais interessante. Tem essa sombra aqui, se ela ficar descolada do substrato. Então essa é uma rocha interessante para ser usada nessa posição. Você vai criar uma série de sombras fortes no seu trabalho. Essa é uma outra rocha interessante, porque apesar dela não ter nenhum pico, nenhuma reentrância muito forte, esse perfil dela, essa borda, parece realmente uma montanha bem longe. Então isso, se usado corretamente, pode dar uma profundidade também no seu trabalho. Geralmente o que está longe, você não vê muito detalhe. Uma mata longe, você vê só um borrão verde, vai ficando cada vez mais escuro quanto mais longe está, mais para o azulado. Se está muito próximo, você consegue ver bastantes detalhes, os rasgos nas rochas, mas se é uma cadeia de montanhas que está ao longe, você só vai ver uma coisa assim, meio borrão sem muita informação. Então essa seria uma rocha interessante para usar lá no último plano, como se fosse realmente uma cadeia de montanhas bem longe.
sempre que vocês posicionarem uma rocha também, é importante, só vou pôr aqui para vocês entenderem. Se você coloca a rocha aqui assim, ela dá uma impressão de instabilidade. É uma rocha que acabou de cair ali no local, ela não está sólida. Então sempre procurem enterrar uma parte da rocha Isso dá uma ideia mais de solidez. Ah, essa rocha está aí há anos, os detritos foram sedimentando e tal, do que ela simplesmente apoiada assim, sem estar solidamente posicionada. Procurem também, sempre que possível, criar vários planos. Quanto mais planos você tiver no seu trabalho, mais profundo ele vai parecer. Então antes eu tinha essa rocha, uma área para plantio e as montanhas lá no fundo. Só 3 planos. Com a colocação de uma outra rocha no meio, eu passo a ter 1, 2, 3, 4, 5 planos ao invés de 3. Então você tem muito mais informação, muito mais riqueza de detalhes, quantos mais planos você conseguir trabalhar. Essa é uma rocha que eu queria colocar aqui na frente, mas ela parece também uma outra montanha ao longe, né, esse bico aqui. Então pode ser interessante se eu conseguir colocar ela lá atrás, não sei se tem espaço para isso. E uma dica que eu dou para vocês, sejam incansáveis, tá? Um layout, ele permite infinitas possibilidades. Então você rotacionou um pouquinho uma rocha, inclinou um pouquinho, substituiu uma peça, seu layout pode ganhar muitos pontos e pode perder também. Então, enquanto o layout não agrada a vocês plenamente, fiquem exercitando. Isso aqui é uma coisa muito rápida, só para vocês verem. Mas um layout na casa de vocês, eu sugiro que vocês fiquem pelo menos uma semana mudando rocha de lugar, estudando. Dificilmente você cria um layout num dia só e ele já fica perfeito. Depois de dormir, depois de descansar, você vai encontrar melhores soluções. Então não tenham pressa nesse momento criativo, que é um dos momentos que eu mais gosto no aquário. Deixa eu só interromper um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Luca durante a apresentação, por favor, é só levantar a mão, a gente leva o microfone para vocês. Esqueci de dizer isso antes. Tem que ter essa interação de vocês, tá? Para vocês esclarecerem as dúvidas de vocês. O intuito dele é ensiná-los hoje o que ele puder, tá? Então, eu gostei dessa rocha, só que aqui ela não cabe. Para colocar essa rocha aqui, eu tenho que mudar essa, por lá mais para frente. Que eu vou ter que mudar essa também. Mas, tudo bem. Está aqui para isso, vamos brincar de mudar o layout. Nesse ponto é legal você ter as fotos. Você tira uma foto depois, pô, melhorou. Não, antes estava melhor, vou voltar. Com o registro fotográfico ajuda muito nisso.
que vai dar certo, mas precisa ter um pouquinho mais de substrato aqui, que a montanha ficou um pouco baixa. Acho que valeu a pena a troca. Por último, mais um detalhezinho, aqui na frente ficou uma área muito grande, aqui muito vazia, né? Então cabe uma rocha. Essa rocha, teoricamente, ela é grande para esse local aqui. Você tem duas opções, ou usar uma marreta, quebrar ela, tentar quebrar, nem sempre ela vai quebrar no lugar que você quer, né? Tem esse risco. Ou usar um outro artifício que a gente tem, essa é uma arte tridimensional. Então a gente tem essa possibilidade de esconder partes que não te interessam. Então se a rocha é grande, eu já crio um buraco aqui. Enterro um pedaço que não me interessa. E consigo usar uma rocha mesmo grande para aquela posição, mas enterrando um pedaço dela. Agora, mais ou menos o layout está já bem definido. Eu vou preencher todos esses vãos que tem entre as rochas com mais substrato, para dar realmente solidez ao conjunto. Lucas, explica para quem chegou agora a diferença do substrato. Tá, quem não ouviu quando eu falei primeiro, esse é um substrato fértil. Onde você plantar, a planta vai ter nutrientes para se alimentar. Já essa areia, isso é uma areia, um substrato inerte. Então, como eu estou criando uma paisagem, eu não quero ter só plantas, eu quero ter uma praia, um caminho de areia. Então eu já usei uma barreira de areia aqui na frente, para esse substrato não se misturar totalmente. E ainda, depois eu vou fazer um acabamento com uma areia mais fininha, uma areia mais interessante, por cima dessa outra areia, tá? Potinhos plásticos são sempre muito úteis na hora de você trabalhar, principalmente em acordes pequenos como esse. Então, e tem vários tamanhos de potinhos. Por exemplo, se eu for colocar aqui, talvez não tenha precisão e acabe colocando em um lugar errado. Então, com um potinho menor. Depois com o pincel você vai revelando regiões que você não quer esconder, né? Por isso que o pincel é uma ferramenta muito interessante para você trabalhar. Está tudo mais ou menos sólido.
Agora eu vou entrar com uma segunda areia cosmética, uma areia mais delicada, uma areia mais interessante. É importante sempre vocês pensarem, quando vocês forem trabalhar, sempre manter bem alinhada essa frente aqui. Principalmente se vocês forem ter plantas que vão se desenvolver junto ao vidro. Se você não alinhar no primeiro dia isso aqui, as plantas vão acompanhar o substrato, se estiver ondulado aqui na frente, o carpete vai acompanhar essa ondulação, depois você não consegue mais corrigir. E aqui, como são areias diferentes, essa é uma areia mais clara, mais branca, né? Se eu deixar assim, depois aqui na frente vai aparecer uma faixa mais marrom e uma faixa branca por cima, que também não é legal, não é natural. Então, com uma régua, eu vou dar uma afastada nessa areia para trás. Deixar só o vidro mesmo limpo na frente. Eu vou preenchendo justamente aquele vão para a outra areia não ocupar esse espaço primeiro. Essa aí é a La Plata? Isso, essa areia chama La Plata. É uma areia da Ada também. Um aspecto muito natural, muito bacana. Gosto muito de utilizar nos meus projetos. O pessoal sempre pergunta, pô, como é que vocês fazem para deixar essa areia tão branquinha? Não tem como, gente. Essa areia, com o tempo, ela vai criar sujeira, vai criar uma camarinha de alga. Aí o que você faz? Na manutenção, com uma mangueirinha fininha, você vai e começa a aspirar superficialmente essa areia. Então vai tirar aquela camada suja e a camada de baixo já está limpa de novo. Ah, acabou a areia? Pode complementar com mais areia, não tem problema. Como eu falei, ficou alto demais aqui, então vamos empurrar a areia lá para trás. Não quero tanta altura de areia aqui na frente. Essa parte da frente que não ficou com o substrato fértil embaixo, Sim. isso pode prejudicar as plantas do futuro ou não? Não, essa é boa pergunta. As pessoas acham que aqui não tem substrato fértil, então eu não vou conseguir plantar nesse aquário. Aquário plantado, seguindo todos os preceitos do aquário plantado, você precisa usar fertilizantes líquidos. Esse substrato, ele é fértil. Nas primeiras 15, 20 dias, ele até libera nutrientes para a água que as plantas vão aproveitar. Mas depois de um mês, os nutrientes ficam mais restritos à zona das raízes. E as plantas aquáticas, elas precisam de nutrição tanto radicular, nas raízes, como foliar, nas folhas. Então, com o tipo de fertilização líquida que a gente... E aí tem vários esquemas de fertilização. Tem fertilizantes que você põe só uma vez por semana, é uma fórmula única. Tem fertilizantes que você usa todo dia, não todos no mesmo dia. Tem dia que você usa um, tem dia que você usa outro. Tem uma série de programas de fertilização. Isso é um mundo à parte. Então, com essa fertilização líquida, as plantas, por exemplo, aqui na frente a gente usaria plantas de pequena estatura, plantas carpete. Elas quase não têm raízes. A raiz é muito fraquinha, é só para fixação mesmo. A base da nutrição dela é foliar. Então, com a fertilização líquida, ela vai propagar mesmo que seja em cima dessa areia. Não sei quem que fez a pergunta. Então não tem problema, não se preocupe com isso.
Bom, e para deixar um aspecto ainda mais natural para esse trabalho, é legal vocês trabalharem também com um cascalhinho de diversas granulometrias, pedrinhas mesmo, variadas, se possível nos tons de cor das rochas que você está usando. Se você usa rochas marrons, vai para um cascalho marrom. Esse aqui tem vários tons de cinza, branco, que fica interessante com esse tipo de rocha. Porque num ambiente natural você não vê assim as montanhas e uma duna de areia juntas. Sempre tem um pedaço de rocha que se quebra, que desmorona. Então na base das rochas sempre tem um pedregulho menor, que dá um aspecto mais natural. Se vocês puderem tirar uma foto dele assim e depois tirar uma foto depois de colocar, vocês vão ver a boa diferença que dá, esses detalhes. E não é só jogar assim, né? Precisa dar uma ajeitada depois para parecer mais natural mesmo. Com o pincel você meio que enterra parcialmente esses cascalhos, eles parecem realmente que estão aqui faz muito tempo. Mudou? Bom, agora eu vou passar para a fase do plantio, né? Que já definiu. Mais uma vez falando, gente, esse trabalho aqui é uma coisa muito rápida agora para vocês verem, mas na casa de vocês não tem essa pressa. Muitos clientes chegam na nossa loja e falam, eu quero comprar essas rochas e já quero escolher as plantas. A gente nunca vende dessa maneira. A gente fala, não, leva as rochas, trabalha com calma, manda uma foto pra gente do seu layout, a gente vai discutir o seu layout, se dá para melhorar alguma coisa, se tem alguma coisa muito errada. Depois de uma semana você trabalhando, aí sim a gente pode pensar nas plantas, tá? Mas nesse primeiro momento, hoje a gente vai fazer isso tudo de uma vez só, mas não é o ideal. O ideal é você ter calma e tempo para desenvolver esse trabalho de layout. Então vamos lá. As plantas que a gente usa nos nossos trabalhos, geralmente elas vêm assim, do nosso fornecedor. Esse no caso é a Chácara Takeiyoshi. Então ela é criada em hidroponia, ou seja, só isso aqui fica dentro d'água, uma mesa cheia de furinhos, onde passa nutrientes e ela se desenvolve emersa, fora d'água. Então essa planta aqui vai se transformar muito na hora que você colocar ela no aquário e encher de água. Todas essas folhas, a estrutura dela que é feita para suportar a gravidade aqui terrestre, quando ela é submersa, ela não precisa mais dessa estrutura toda. Então, geralmente, as plantas, quando se transformam,
elas ficam numa forma muito mais delicada. Então essas folhas vão ficar mais finas, os caules vão ficar mais finos também. E até cor muda. Essa é uma planta que fica bem vermelha, toda ela vai ficar bem vermelha dentro da água. Tá? E outra coisa, as pessoas gostam muito de plantas vermelhas, mas muitas vezes elas não sabem como usar essas plantas. Se você colocar plantas vermelhas no aquário todo, na hora que você olhar o aquário, você não vai saber para onde olhar, porque vai ter pontos de atenção no aquário inteiro. Então procure usar plantas vermelhas na região que você quer dar mais importância. No caso seria essa região da rocha principal aqui. Então eu posso plantar plantas vermelhas em toda essa parte de trás da parte mais forte do layout. Tá? Então ela vem assim. Vou pegar uma bandejinha. Bandejas plásticas também, gente, é muito bom para trabalhar. Só correr para dentro. Então, ó, essa planta vem da seguinte maneira, ela vem com umas pedrinhas na base, ó. Elas são mudas. Elas têm caule, têm raízes. Então, como é que a gente prepara ela para o plantio? Uma tesoura é importante. E essas folhas todas maiores aqui na base, perto da raiz, são estruturas que a planta vai descartar. Ela não vai utilizar essas folhas, ela precisa se transformar para o meio aquático. Então, essas folhas enterradas no substrato, elas acabam apodrecendo, acabam até atrapalhando o desenvolvimento da planta depois. Então, a gente já descarta, a gente já tira essas folhas mais baixas aqui. E as raízes, aqui até que estão curtinhas, mas às vezes você pega plantas com umas raízes bem compridas. Você não vai conseguir plantar e orientar essas raízes já adequadamente. Então, você corta essa parte das raízes, deixa só assim, só um pouquinho de raiz, porque isso até estimula que ela lance novas raízes, já no substrato do jeito certo. Tá? Então é legal você ter já duas bandejas, você vai deixando as plantas preparadas. É bom você preparar as plantas todas antes do que você, uma por uma, implantar, enfiar a mão na água. Então, tira as folhas maiores e corta os pedaços das raízes. Essa aqui chama Rotala HRA. Não sei nem como se pronuncia, mas H''RA. É uma planta que a gente trouxe do Japão. Lucas, sabe dizer se ela foi mudada geneticamente ou ela era assim na natureza? Não sei dizer. Essa planta eu conheci no Japão em 2016 e gostei muito porque ela é uma planta que fica bem vermelha e as folhas ficam delicadas também, fica um pouco mais fina do que as rotalas normais que a gente tinha aqui. Então é uma planta bem interessante, eu gosto muito de usar. E outra coisa importante, para quem vai plantar um aquário, muitas vezes as pessoas compram 2, 3 vasinhos, achando que ele vai propagar essas plantas depois e vai depois fazer mudas e vai espalhar aqueles 3 vasinhos para o aquário todo. Isso não é possível, porque no início, como eu falei, quando você enche esse aquário de água, aqui vira um caldo nutritivo. Muitos nutrientes disponíveis. Se você tem meia dúzia de caules de plantas para absorver todos esses nutrientes, elas não dão conta. Primeiro que elas não estão no estado ideal delas, precisam se transformar no estado submerso. E isso já a planta não absorve nutrientes de forma plena nesse estágio. Então, é importante que desde o primeiro dia que você vai plantar e encher o aquário de água, você tenha uma massa vegetal bem impactante, bem forte, bem grande para consumir todos esses nutrientes. E mesmo assim, no início da montagem, os primeiros 10, 15 dias, a gente faz bastantes trocas parciais de água, para justamente remover esse excesso de nutrientes que as plantas não conseguem absorver.
Então, dia sim, dia não, nos primeiros 10, 15 dias, se descarta uns 30% de água e se coloca água nova da torneira com um condicionador de água. Tá? Esse é um aquário que eu não vou encher ele de água hoje. Eu só vou plantar, manter as plantas úmidas com um borrifador e depois vou envelopar com um filme plástico para elas não perderem a umidade. Como elas chegaram hoje do produtor, elas não vão sentir esse ambiente úmido, para elas é ideal. Elas vão se conservar assim 2, 3 dias. Eu não preciso encher esse aquário imediatamente. Tá? Então, normalmente, quando eu encho um aquário de água, eu vou encher ele de água. Ah, outra coisa, tem gente que faz um método que chama Dry Start Method. O que é isso? É mais ou menos o que eu vou fazer aqui, cobrir com um filme e manter essa umidade aí com luz, tipo um mês, e sempre mantendo úmido para as plantas se desenvolverem. Para os carpetes, é uma técnica até que funciona bem. Musgos, carpetes. Para a planta de caule não serve, ela não vai se transformar, porque não vai estar alagado. Então é uma técnica que as pessoas usam mais para começar mais rápido esse enraizamento dos carpetes, o desenvolvimento dos musgos, mas que depois, quando você enche o aquário de água, também é um trauma para esse carpete, ele precisa se acostumar para essa nova realidade. Então, além do que, você fica um mês com um aquário feio em casa, todo embaçado, né? Então, eu não vejo muita vantagem. Normalmente eu não utilizo essa técnica. Então, quando eu planto, eu já encho ele de água. Então, como que seria o plantio desse aquário? Pegaria uma mangueira, colocaria ela bem paralela aqui ao solo, com uma ventosa, você prende ela aqui, e abre o mínimo possível de água. A água vai cavocar aqui essa areia, vai fazer um buraquinho, mas depois você volta no lugar. E você deixa ele enchendo bem devagarzinho, para não bagunçar isso que você fez. Se você joga a água aqui atrás, essa água vem aqui assim por trás e vem trazendo todas essas nutrientes e sujeira aqui para frente. A água fica marrom. Dessa maneira, vindo da frente para trás, ele vai enchendo assim e o aquário fica cristalino, já no primeiro dia. Se ficar muito, se você no manuseio, no plantio, a água ficar um pouco turva, nesse mesmo primeiro dia você já pode fazer uma troca parcial. 40%, até grande, 50% de água você descarta e põe água nova, para ele ficar o mais cristalino possível já no primeiro dia. Então, a água vem subindo, eu vou plantando as plantas de acordo com a água vai subindo. Então, eu vou plantar as plantas carpete nessa região mais baixa aqui. Eu começaria pelos carpetes. Aí a água vem subindo, eu plantaria as plantas médias. Depois sobe para 2/3, 3/4 de água aqui assim, plantaria as plantas de caule no fundo. Pode falar. Sim. Não, se forem trocas de 20%, 30% a cada dia sim, dia não, isso não vai interferir. O que eu não prego são aquelas trocas agressivas, de 70%, 80% de água. Aí realmente você até atrapalha a ciclagem do aquário. Mas trocas de 20%, 30% dia sim, dia não tem problema em termos de maturidade biológica do sistema. Gás carbônico no primeiro dia? Boa pergunta. Aquários plantados é uma combinação de nutrientes, iluminação e gás carbônico, que também a gente considera quase como nutriente. Então, desde o primeiro dia, iluminação, como as plantas não estão bem acostumadas, a gente começa com uma iluminação com um fotoperíodo menor. É importante ter um timer, o aquário requer rotina. Se você acende um dia de manhã, aí você esquece, no dia seguinte você acende à tarde, apaga mais tarde, não dá certo. Então tem que ter um timer para o aquário apagar, acender e apagar todo dia no mesmo horário. Só que no início da montagem, 6 horas de luz são suficientes.
Mais do que isso é desnecessário, você vai só favorecer algas que vão se propagar aqui. Você perguntou o quê? Então, e o gás carbônico também, desde o primeiro dia, funcionando junto com esse timer da iluminação. Então, no mesmo timer, você coloca aquela Benjamin, né? Então, você liga a iluminação, e aqui o ideal é ter um sistema de pressurizado, que é um cilindro, com uma válvula solenoide, que ela é ligada na energia. O timer liberou a energia, acende a luz e libera o gás para o sistema. Pode falar. Esse display, você consideraria um canister ou um tambor? Boa pergunta. Para esse tamanho de aquário, a filtragem é um outro ponto muito importante em qualquer aquário, mas no plantado também. A filtragem biológica, como o Vladimir citou na palestra da manhã, é muito importante. Então, se você tem espaço para mídia biológica, mais espaço é melhor. Um canister, que é, para quem não sabe, filtro canister, ele parece uma garrafa térmica, fica aqui fora, com uma mangueira ele capta a água do aquário, filtra e retorna ela para o aquário filtrado. Então, você tem bastante espaço para mídia biológica. Seria o ideal, mas tem que ser um canister com pouca vazão, ou você usar um lily pipe para reduzir o fluxo de água, senão fica muito bagunçado, muita correnteza aqui dentro. Esse tamanho de aquário dá para você tocar com um filtro hang-on. Um filtro hang-on é aquele que fica pendurado aqui atrás. O único cuidado é sempre manter o nível de água elevado para não fazer aquela cachoeira. Aquela cachoeira você acaba perdendo o CO2. Tá? Mas poderia ser um filtro hang-on para tocar um aquário desse porte. O ideal seria um pequeno canister. Sim. Uma vez eu fui tentar colocar água no aquário, eu usei uma mangueira, só que ela fica mais baixa do que o aquário. Eu puxei com a mangueirinha e não ia botar um furo. Sei. Aí eu não sei que tipo como faz pra... Não, a mangueira é da torneira. Água da torneira. Só que você usa o condicionador de água já no dia do plantio. Essa água da torneira, ela tem cloro. Sim, aqui tem Isso, aí você usa Prime, Aquasafe, Aquatan, tem vários condicionadores de água que eliminam esse cloro instantaneamente. Então, água da torneira, bem devagarzinho a torneira, você vai enchendo e vai colocando o condicionador antes de colocar as plantas. Não, uma dica que eu dou, quem mora em apartamento, geralmente o aquário fica na sala. Perto da sala normalmente tem um lavabo, ou um banheiro de um dos quartos que seja próximo. Os banheiros hoje em dia usam aquela caixa acoplada, atrás da privada. Nossa casa antiga. Não tem caixa acoplada? Não, é direto. Então teria que ter uma mangueira que chegasse até o tanque, por exemplo. Quem tem caixa acoplada, na alimentação da caixa acoplada, ali, qualquer encanador, ele coloca um T ali na saída da parede e deixa um registro já, até com um bico de mangueira, para você só enfiar a mangueira e abrir. Fica bem prático. Hã? Também. Que aí fica dentro do armário, né? Aí talvez fique mais complicado. Para plantar, a gente começa... Quero que você prepare isso para vocês aqui. Deixa eu mostrar primeiro. Uma planta carpete que eu vou usar nessa montagem, ela não é bem carpete, né? Para esse tamanho de aquário, ela é até uma planta grande. Essa é a Eucharis mínima. Na verdade, ela está desse tamanho porque ela está emersa, ela está fora d'água. Dentro d'água ela fica um pouquinho menor que isso. E ela vem assim do produtor. Essa aqui, a que eu mostrei antes, ela vem com um cascalho. Essa aqui ela já vem diferente. Ela vem com uma bolinha de esponja. Então você aperta ela aqui assim, ó, para liberar essa bolinha. Ela tem as raízes também. Então, geralmente as plantas carpete, a gente planta com pequenos tufos, pequenas porções. Então, com a mão mesmo, você tenta arrancar, procurando trazer um pouquinho de raiz, tá?
E aí você coloca numa tampa plástica, numa placa de isopor, você já vai deixando várias dessas porções preparadas. O ideal seria lavar ela ou não tem problema? Eu não vejo necessidade. Outra coisa também, Lucas, no início da ciclagem do aquário, onde pode aparecer ciano, o aquário está instável ainda, você usa algum produto químico para controlar elas ou tem uma técnica para diminuir o surgimento dela no começo? Tá, ele perguntou... Principalmente a ciano, né? Ele perguntou aqui sobre a ciano, que é uma bactéria cianofícia, o pessoal chama de alga azul, alga verde, alga azul geralmente o pessoal fala. Pode ser um grande problema no aquário. A maioria dos aquários tem esse problema no início, desse início mais instável. Geralmente, quando é um problema assim de início de aquário, só com a profilaxia, só com aspirando todo pequeno foco que aparecer de ciano. Essa ciano, para quem não conhece, parece uma gelatina. Ela vai cobrindo e vai contaminando o aquário todo. E ela se propaga muito rápido. Em 2 dias ela volta a cobrir seu aquário. Mas no início, quando é esse problema no início da montagem, se você só com limpeza, aspiração e tirando mecanicamente do seu aquário, geralmente esse surto não prospera. Se chegar a virar um surto, que a cada 2 dias seu aquário está infestado normalmente, aí tem que partir para tratamento químico. O que a gente usava, pelo menos até então, era o eritromicina, um antibiótico. Só que está cada vez mais difícil de achar, precisa de receita médica. Então, existem alguns produtos importados que funcionam muito bem para ciano. Infelizmente, a gente não tem acesso aqui no país ainda. E espero que em breve a gente tenha algum produto que substitua o antibiótico nesse caso, porque é realmente um problema grave. Vamos lá. Se vocês têm ferramentas para trabalhar no aquário, o que eu recomendo, vocês precisam ter uma tesoura para podar e uma pinça para plantar. Não dá para plantar com a mão, gente. Dá para improvisar um hashi, de comida japonesa e tal, mas o ideal é você ter uma pinça e uma tesoura. Mais pra frente, se você gostar do hobby, você vai poder ter um estojo de ferramentas. A próxima ferramenta que eu recomendo é vocês terem uma pinça mais fina. Para plantas delicadas, tipo carpete, a pinça mais fina é importante, tá? Mas para o início, com a pinça grossa você consegue também plantar um carpete. Mas mais para frente, uma pinça mais fina é mais bacana. Essa aqui, por exemplo, essa é uma tesoura normal de aço inox, uma tesoura cirúrgica, baratinha. Para começar dá, mas se você realmente gostar do hobby, ela é uma tesoura um pouco limitada. Olha que ela abre muito pouco, né? Essa é uma tesoura da Ada, própria para aquapaisagismo. Ó a diferença das duas. Lâmina maior, né? Então, e essa aqui tem curvatura, se vocês olharem. Essa aqui é uma tesoura reta. Também tem curvas dessa daqui. A tesoura curva, para algumas técnicas de poda, ela vai ser muito importante depois. Mas para começar, uma tesoura como essa e uma pinça grossa, você consegue fazer quase tudo. Então vamos lá, vou começar plantando o carpete. Não, tem outro carpete aqui que eu queria preparar. Esse carpete, que parece esse capinzinho, né? A gente gosta de plantar na intersecção do outro carpete, que eu vou plantar mais pra frente um pouco aqui, com as rochas. Porque sempre na base das rochas tem aquele mato que cresce um pouco mais alto, porque tem mais sedimentos, tem mais nutrientes. Então você plantar esse tipo de carpete junto aqui às rochas, dá um aspecto bem natural.
Aqui a gente não vai encher de água, mas é importante a gente ter pelo menos um substrato úmido. E reparem que, inclusive, as rochas com a água vão mudar de cor. Ela vai ficar mais interessante do que está agora. O borrifador funcionar. Eu quero, esse aqui tá... não quer trabalhar hoje. Foi só para trocar o cara que começou a trabalhar. Esse substrato da o Amazônia, é correto dizer que ele é de liberação lenta ou isso não procede? Não é liberação lenta não, porque desde o primeira semana você já vê um desempenho muito bom das plantas. Então, desde o primeiro dia de uso, ele já está liberando bastante nutriente para a água e para as plantas. Mas como todo substrato terroso, ele também absorve nutrientes da fertilização líquida. Então, esse sim, ele vai liberando aos poucos para as raízes também. Obrigado. Mas repararam como já mudou o aspecto do trabalho com a água? Bom, o carpete que eu vou usar aqui é Monte Carlo, né? Calitriche? É a Calitriche. Calitriche e Monte Carlo são duas plantas muito parecidas. Então, eles formam um carpete verde claro, bem denso, umas folhinhas tamanho médio. E, como eu falei para vocês, o sistema de plantio é o mesmo da Eliochare, assim, em pequenas porções assim. Por quê? Você poderia plantar uma plantinha por plantinha, se você tivesse paciência para tal. Só que a propagação da maioria dos carpetes é por runners, que a gente chama, que são estolhos, né? Ela vai soltando, nasce uma plantinha, solta outro estolho, nasce outra. Então ele vai correndo por sobre o substrato. Se você plantar uma plantinha por plantinha, por exemplo aqui, essa planta vai começar a crescer em uma direção. Agora, se você planta um buquê com 15, 20 plantinhas, cada uma dessas vai crescer em uma direção diferente, radialmente. Então você põe um aqui, outro aqui, todos eles vão crescer em todas as direções, eles se encontram e é o jeito mais rápido de propagar um carpete. Quando tem água, é mais fácil de plantar do que no seco, assim como eu estou plantando, tá? Uma técnica que eu gosto de ensinar para as pessoas às vezes têm dificuldade em plantar, a hora que tira a pinça,
a planta vem junto. Se vocês pegarem a planta, normalmente também, ponta da pinça, ponta da raiz. E as plantas de preferência orientadas no comprimento da pinça. Então você introduz a planta, na hora de tirar, você não simplesmente puxa a pinça. Você faz um movimento de abrir e fechar e vem tirando a pinça. Como tem água, a água, com esse movimento, os grãos vão se acomodando em torno da planta e não deixa ela boiar. Eu gosto de plantar os carpetes do jeito que eu estou fazendo aqui. Primeiro que aqui nem tem profundidade ideal para você plantar um carpete. Você vai plantar aqui, a probabilidade dele soltar é muito grande. Então plante o carpete mais longe, nessa intersecção mais ou menos do hardscape. Hardscape, para quem não conhece o termo, é o que a gente chama do que não é vivo dentro do aquário. Rochas, troncos, pedras, areia, tudo é hardscape. Então se você plantar o carpete próximo ao hardscape, ele naturalmente vai se espalhar em direção à areia que está aberta aqui. E fica um aspecto mais natural do que aquele campo de golfe, aquele verde todo uniforme. Tá? Esse carpete se alastrando naturalmente, se espalhando, eu gosto mais, acho mais natural. Pode perguntar, gente. Não fiquem tímidos. Ninguém tem dúvida? Ô, Lucas, Diga. referente à fertilização, o ideal já é começar ou esperar? Boa pergunta. No início, principalmente esses substratos terrosos que liberam bastante nutrientes para a água, eu não gosto de começar a fertilização nos primeiros dias. Eu espero uns 10 dias sem fertilizante, só os próprios nutrientes do substrato e o CO2. CO2 sim é desde o primeiro dia. Mas por fertilização eu espero uma semana pelo menos sem fertilizar nada ao aquário. É importante, desde o início, já se preocupar com outros parâmetros, GH e KH. Isso é bastante importante. É a química da água, que o GH se traduz em nutrientes importantes para as plantas também. E KH é para você manter o aquário mais estável, se traduz em estabilidade, porque ele controla com um amortecedor de pH. Então, na hora que você injeta o CO2, com um KH entre 4 e 5 graus, você não tem grandes quedas de pH. Tá? Então, esses dois parâmetros eu gosto de controlar já desde o primeiro dia de vida do aquário. Mas fertilização só depois de uns 10 dias. Falando em GH, você costuma deixar em quanto teus aquários? O GH depende um pouco do tipo de material que você usa. Esse tipo de rocha, a gente já sabe por experiência, que ela altera um pouco
os padrões de GH, KH e, consequentemente, pH também. Então, não é que ela... Se fosse um aquário só de peixes amazônicos, por exemplo, sem plantas, não seria uma rocha adequada, porque ela iria alcalinizar a água e endurecer. Mas para o aquário plantado ela é ideal, porque isso, a gente procura realmente ter um KH um pouco mais alto e um GH mais alto também. Só que essa rocha, ela não libera cálcio e magnésio de maneira equilibrada. Então ela mascara um pouco o nosso teste. Se mede 6 graus de GH, por exemplo, num aquário com troncos, seria um GH bom. Para um aquário com rochas como essas, eu recomendo um GH em torno de 10, para me assegurar que não vai faltar nem cálcio nem magnésio para as plantas. Isso já seria suficiente ou entraria, por exemplo, um aquário que já está com bastante rocha que fornece esse nutriente? Não seria tão necessário entrar com nutriente à base de... Para corrigir o GH? Não, é importante. Você provavelmente vai usar menos produto, mas as rochas a gente não assegura que tenha cálcio e magnésio dissolvido. Ou é mais um ou mais outro. E aí a gente já parte para você lê um pouco os sinais que as plantas te dão em termos de carência nutricional de cálcio, de magnésio. Ela apresenta algumas características que servem de guia também. A gente, com esses sintomas, a gente chegou à conclusão que só as rochas por si só não é suficiente. Tem que adicionar um pouco de... Tem vários produtos que aumentam o GH, mas cálcio e magnésio é importante. Esse tipo de aquário é um pouquinho iniciante? Então, como eu falei antes, no início, acho que você não tinha chegado ainda. É um aquário um pouco pequeno para quem quer iniciar num aquário plantado. Um aquário que eu recomendo para iniciar é de 60 centímetros, 60 litros. Um pouquinho maior que esse. Ele vai ter mais estabilidade. Tem um de 72. Tá ótimo para começar, tá muito bom. Não entendi a sua pergunta. Você precisa de CO2, se é realmente necessário um CO2 mesmo. Num aquário plantado, CO2 é determinante. Não dá para manter plantas exigentes como os carpetes, plantas vermelhas, sem CO2. Elas vão talvez sobreviver no aquário, mas nunca vão ficar exuberantes, se desenvolver rapidamente como um uso de CO2. É muito importante. O ideal é um sistema pressurizado, com uma válvula que corte o gás à noite, mas se você começar com uma solução caseira, só para você ver os resultados, como ele é importante, depois rapidamente você vai querer investir num equipamento de CO2 melhor, que faz muita diferença mesmo. Diga. Qual a altura do aquário que você acha mais harmoniosa? Essa aqui que está, que você tem que ver o aquário nessa direção, ou que você vê ele de frente, assim, quando você está em pé? Tá. Uma altura maior que essa, você acha mais agradável? A pergunta dele é interessante. E são duas coisas importantes. O que ele perguntou é qual a altura que eu devo manter o aquário para observar o aquário. Vai depender muito como é o seu ambiente. Se é um ambiente amplo, que você fica mais em pé e olha o aquário de longe, você pode fazer a base dele a 1 metro, 1,5 m. Tá? Agora, se é um ambiente de estar, que você vai ficar sentado em sofás, a base no máximo é 85, mais baixa. Tá? Se você usa um aquário muito alto, você começa a enxergar ele muito de baixo para cima e não fica bonito. Mesmo os peixes são feitos para serem vistos mais de cima para baixo. Um peixe visto de baixo para cima, ele é quase sempre prateado, para ele ser confundido com a superfície. O peixe é sempre mais bonito se você olha ele meio na diagonal de cima para baixo. Então, e aquários muito altos fica também ruim de você fazer a manutenção. Esse aqui seria a altura máxima, um pouquinho mais para trabalhar. Esse totem deve ter 1 metro, mais ou menos. E a outra pergunta que veio da pergunta dele, primeiro eu tinha entendido que ele queria saber qual a altura do vidro, que é muito importante também, gente. Aquários, esse mesmo aquário, se ele tivesse 10 centímetros a mais de altura, ele não seria tão harmonioso. A proporção retangular, longilínea, é muito mais impactante
do que uma proporção mais quadrada. O aquário parece maior. A televisão a gente vê widescreen, porque a cabeça da gente gira nesse sentido. Assim é mais difícil. Tudo é mais harmonioso se você tem ele é mais horizontal. Então um aquário de 1 metro por 40 centímetros parece um aquário gigante. O mesmo aquário 1 metro por 60 centímetros parece um aquário menor do que de 40. E além de tudo tem um motivo técnico também. A coluna d'água é um potente filtro do raio luminoso, que precisa chegar até o fundo para nutrir as plantas. Então se você tem um aquário de 60 centímetros, dificilmente você vai conseguir ter um carpete na região mais baixa dele. Então, tamanho de vidro, a altura de vidro que a gente recomenda, até 50 centímetros. Mais que isso, teria que ser um aquário muito grande para justificar essa proporção. E aí talvez você tenha que escolher uma flora que não seja tão exigente. Então vamos lá, agora complementando o carpete, na base das rochas, eu entro com aquele capim mais alto. Porque assim, sem água ele não fica tão interessante, porque as folhas estão todas juntas, coladas, né? Quando você enche de água fica bem mais interessante. Plantar sem água realmente é bem mais difícil. Essa aqui, por exemplo, não posso ficar. Como a gente está plantando sem água, é sempre importante manter a umidade, senão essas plantas começam a desidratar rapidamente. Dá para montar um aquário desse com plantas low-tech? Boa pergunta. Ela perguntou se dá para plantar esse aquário com plantas low-tech. Primeiro, o low-tech é um termo que a gente não gosta de usar. Na verdade, o certo seria low-light. Plantas que precisam de pouca luz, pouca energia luminosa, plantas de sombra. Não é o ideal, porque esse é um aquário que, pelo tipo de paisagem, eu imagino mais esses carpetes claros, contrastando com as rochas. As plantas low light, como na natureza, como num jardim, são plantas de folhas maiores e mais escuras. Então, ao utilizar folhas grandes, num layout como esse, que a gente está imaginando uma paisagem montanhosa, que está longe, você usar plantas com folhas grandes, você quebra essa escala. Não dá para ver folha grande a 2 km de distância, só vê uma massa verde. Então, não acho que seja um layout para plantas low light. Para low light, eu acho que mais um conjunto de troncos, que tem partes sombreadas, partes mais sombrias, aí ficaria mais legal. Então vamos lá, plantar algumas plantas de caule aqui no fundo. As rotalas HRA que estão prontas aqui. Então, essa planta eu já não consigo plantar com aquela pinça fina. Porque eu junto 2, 3 hastes e planto 3 juntas. Com aquela pinça fina você não consegue fazer isso. Mesma coisa, a técnica, tirar essas folhas da base, ponta da raiz na ponta da pinça,
Vou pegar uma menorzinha. Isso também é importante. Tá vendo aqui, ó? Essa é uma haste bem longa. Tá juntando com duas pequenininhas. Aí não vai dar muito certo, né? Então sempre procurem o mesmo tamanho de caules juntos para plantar. Três no máximo tá bom. Então a ponta das raízes na ponta da pinça, pressiona bem para ela não soltar, e a haste seguindo o paralelo à pinça. Tá? Então você vai introduzir no substrato uns 2-3 centímetros e vem tirando, fazendo aquele movimento de abrir e fechar. Tá? Essa aqui, ó, do jeito que está, nem apareceu aí para vocês, então eu vou plantar ela em outro lugar, que seja mais visível. Vou deixar aquelas maiores para plantar aqui atrás. Escolher umas grandes aqui. Aqui é um aquário pequeno, então não tem muito o que falar de técnica de plantio, você tem que plantar onde couber. Mas se eu tivesse uma área grande para plantar, uma moita, como eu plantaria? Eu plantaria em fileiras. Então você planta a primeira fileira, junto à rocha, você planta toda uma fileira. Vai ter água por aqui assim, mais ou menos. Então elas já vão ficar meio boiando, mas se você deitar elas para frente, aí vem com uma segunda fileira por trás dessa, e vem deitando para frente. Você vai plantando em camadas, e você consegue preencher toda a região. Se você começa a espetar uma aqui, uma ali, depois a próxima que você for colocar no meio, você acaba amassando as que já estão plantadas. Então esse cuidado na hora do plantio é importante também. Quanto tempo temos ainda? Hã? Quanto tempo? Ah, tá bom. Qual que é a distância que você dá entre uma fileira e outra? Boa pergunta também. Não é legal você fazer um negócio super denso, porque a água precisa circular no meio desses caules, levar e trazer nutrientes. Então, você pode deixar aí 1,5 cm, 2 centímetros entre cada planta dessa que você está usando. Porque o adensamento que a gente vê nessas moitas aqui, ó, isso aqui se consegue depois com o trabalho de poda. Porque quando você corta uma planta, essas aqui, o ideal também é já no primeiro dia cortar a ponta. Porque você vai estimular ela a brotar, rebrotar, já transformada no meio aquático. Tá? E onde você cortou, a planta entende que foi uma lesão e ela se propaga pelo menos o dobro, saem 3, 4 hastes desse mesmo ponto. Então, poda sucessiva, você podou aqui, saíram 2, podou um pouco mais em cima, saíram 4, 5. Desse jeito, os poucas hastes que estão lá embaixo vão crescendo e vão formando aquele adensamento de moitas que a gente vê nos trabalhos.
Bom, desse lado aqui é o lado vermelho, né? O lado mais forte. Não é natural também a gente ter uma única espécie de plantas. Aquela montanha que você vê descendo a Serra do Mar, por exemplo, você não vê um bosque de uma única árvore, uma única cor. É sempre uma mistura de espécies competindo pela sobrevivência. Então, você fazer uma moita só com uma espécie de planta também não fica natural. Então, ó, essa aqui é uma planta que fica vermelha também, por incrível que pareça. Ela é verdinha assim, mas ela adquire uns tons bem avermelhados, mais pro rosa assim. Se chama Rotala valiche. É a mesma família das rotalas, só que são plantas bem diferentes. Essa, ó, já tem um aspecto mais delicado, mesmo emerso. E quando ela se transforma, ela fica mais delicada ainda. Parece uma penugem, assim, meio rosada. Fica bem interessante para usar nesse meio de outras plantas, para criar essa variedade de cor, de textura, que é importante. E ó, essa já se propaga diferente. Ó, de um caule ela vai ramificando. Ó, tem várias hastes por um único caule aqui. Então já aproveito, fica mais fácil até. Planto só um. Pro lado de cá, como é o lado mais fraco, entre aspas, do layout, eu vou usar plantas de tom mais pro verde. Essa também é uma rotala, porque é a rotala green. Ela vai ficar com a folha mais delicada, mais ou menos como a da rotala HRA, dessa daqui, só que sempre verde. No máximo um leve amarelamento, mas basicamente verde. Então vou escolher as menorzinhas. Aqui eu não tenho... Nem quero que fique uma moita muito alta. Isso eu vou manter depois na base da poda. Uma moita só despontando aqui por esse horizonte por cima da montanha. Então já vou separar aqui umas plantas menores. Como não tem menor, eu vou cortar já. Quando você faz isso que eu estou fazendo agora, cortando-a, e a planta tem tamanho suficiente, você pode aproveitar essa ponta também, tá? Essa parte que você cortou, você enterra, que ela vai criar raízes também, e ela vai continuar crescendo.
bom? Enquanto o Luca está montando aqui as plantas, está plantando, para quem chegou agora e não está entendendo muito o que está acontecendo. Esse aqui chama-se Encontro Brasileiro de Aquaristas. Ele é realizado anualmente, geralmente nessa época de novembro. E esse encontro ocorre por conta desse concurso de fotos aqui que vocês estão vendo. É o CBAP, é o Concurso Brasileiro de Aquapaisagismo. Então aqui nós temos várias equipes e vários participantes individuais do Brasil inteiro que submetem os seus aquários ao concurso. E agora, no final da tarde, hoje, nós vamos revelar quem são os vencedores. São 3 categorias, né? São aquários plantados pequenos, médios e grandes. E esse ano a gente introduziu a categoria de aquários marinhos também, né? Então, é só para vocês entenderem que tem gente que não é aquarista aqui, que está visitando a Cobase. Esse é o trabalho que a gente faz, é o aquapaisagismo. O Luca está fazendo uma demonstração muito simplista aqui, muito rápida do que a gente faz. E se vocês se interessarem, procurem por isso nas redes sociais, né? Aquapaisagismo. Existe aqui o grupo Natural Art, que é feito de vários aquaristas aqui de São Paulo e região. Tem o grupo da Aquabase, tem o grupo do Rio de Janeiro, tem vários grupos e pessoas, gente que veio de Fortaleza, né? Gente que veio de Pernambuco. Então, é um privilégio grande. Esse ano a gente quis fazer publicamente esse encontro, que era para ver se a gente chama a atenção de mais pessoas para que elas possam participar. O aquapaisagismo é muito legal, eu vou fazer uma palestra daqui a pouco, depois da apresentação do Luca, mostrando para vocês um pouco da evolução do aquarismo no Brasil e onde a gente chegou hoje com o aquapaisagismo. Que é uma maneira muito legal da gente trazer a natureza para dentro de casa, é uma higiene mental muito grande, né? E ele é muito educativo, principalmente para as crianças, né? Porque a gente fala sobre química, física, botânica, conservação, preservacionismo, posse responsável, enfim. Isso aqui é um laboratório muito legal para a gente aprender. Basicamente já está quase todo plantado. Eu tenho algumas plantas ainda que eu posso fazer algum detalhe nesses meio planos aí. Essa planta aqui chama Ludwigia glandulosa. Agora ela parece grande assim, do jeito que está, emersa, mas ela fica uma planta bem interessante, com tons bem vermelhos, quase vinho. Vou preparar aqui umas hastes pequenas para usar. Quem aqui tem aquário? Levanta a mão, por favor. Você tem aquário? Bastante. Que bom. Você tem aquário também, moço? Tem? Você também tem aquário? Vocês vieram por causa do encontro? Você já sabe, você é aquarista, né? Vocês também? Eu não sabia do encontro, eu estava na loja e falei com o Lucas, ele falou do encontro e veio pra cá. Você já conhecia o Luca ou não? Não, conheci hoje. Quem aqui estava passando e está assistindo aqui? Só vocês? Só vocês. Vocês vieram para o encontro também? Vocês são da onde? Do meu vídeo? Legal. Legal, a gente quer popularizar esse hobby, né? Quer que as pessoas sintam-se convidadas a participar disso tudo, que é uma grande família, né? A gente tem várias equipes aqui, que na verdade não somos concorrentes, somos amigos, né? A gente troca informações, um ajuda o outro. Então é muito interessante. Acabou de ocorrer na semana passada o concurso paulista de aquapaisagismo, né, que é o CBAP, que foi feito também. Foi no sábado passado, né? Sábado passado. Foi no sábado passado. Então os concursos estão aumentando. O concurso, na verdade, não é uma maneira de competir, não é uma competição, porque não é um contra o outro, né? A gente não está em busca de vencer o outro, a gente está em busca de aprimorar os nossos conhecimentos.
fazer um trabalho melhor a cada ano. Né? Verdade, tá Então, pegando, a maioria hein? das pessoas que estão aqui, a cada ano montam um aquário novo. E é isso que faz com que o hobby se movimente, que o mercado se movimente. Né? Então a gente está muito feliz de poder esse ano ter a parceria com a Cobasi. Foi um privilégio muito grande a Cobasi abrir as portas para a gente, porque invariavelmente todo mundo passa pela Cobasi, quer que seja para comprar uma ração de cão, de gato ou para comprar alguma coisa de aquário também. Né? Uma pena que nós vamos desmontar tudo isso depois, hein, Lucas? Não, vamos montar. É? Vai ficar bom na casa das pessoas, isso aí. Essa é a párvula? Essa é Eleocharis parvula. Ela é muito parecida com a mínima em termos de estatura. Ela só dá uma bagunçada, não fica tão reta. A mínima tem uma orientação bem retinha das folhas. Essa aqui ela dá meio que uma mesclada mais selvagem, assim, que dá até um efeito interessante. Estou plantando meio que juntas as duas aqui. E ela não vai ficar tão comprida como ela está aqui, ela vai perder um pouco em tamanho. Bom, eu pedi mais cadeira lá, viu? Pedi mais cadeira. É que a gente tinha pedido mais, só que veio menos, né? E aí começou a chegar mais gente, mas já tá descendo cadeira para todo mundo sentar. A gente tem aqui as consultoras da Aquarium Group, da Sera. Se alguém tiver alguma dúvida com relação aos produtos, quiser perguntar para elas, elas têm ali uma mesa com alguns produtos que foram escolhidos para serem abordados. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar no intervalo, fiquem à vontade, tá? São essas simpáticas de amarelo aqui, ó. Essa não é a luminária ideal para esse tipo de aquário, que é uma luminária um pouco fraca, só para vocês terem uma visão um pouco melhor do trabalho. Mas isso é só a pontinha do iceberg. O aquapaisagismo realmente é um campo inesgotável, a gente está constantemente aprendendo, o que torna o hobby fascinante e não tem limite, o céu é o limite. Vocês podem começar hoje com um pequeno aquário e virar um grande campeão. Se não for esse intuito, você pode ter um projeto maravilhoso na sua casa, só para sua contemplação. É um hobby que eu sou suspeito para falar, porque é o meu hobby que virou profissão, mas o aquapaisagismo ele é muito dinâmico. Se você quiser colocar a mão todo dia no seu aquário, você pode. Ele até te agradece, porque é um hobby que você deve interagir com o aquário. Então, é um hobby que te dá muito prazer, tá sempre é um cenário vivo, está sempre se transformando. Você enjoou desse lado, você vai e compra outra planta de outra cor, você muda a flora. Então, é realmente sem limite de possibilidades. O que a gente faria nesse primeiro dia já seria só podar essas pontinhas das plantas. Bom, não vou podar agora porque até tá com um aspecto mais bonito assim. Se você poda, realmente ele perde a graça, porque você poda justamente a ponta da planta, que é sempre mais bonita. Mas se fosse um aquário para colocar em funcionamento hoje, encher de água, então encheria de água, CO2, sistema de filtragem, 24 horas, o filtro nunca para no aquário. Aí eu já cortaria todas essas pontas para estimular elas a rebrotarem já transformadas para o meio aquático. Sim. O desenvolvimento das plantas, você chega a arrancar essa primeira parte da plantada e planta as pontas posteriormente ou não? Essas aí elas ficam para frente direto? Entendi. Ele me perguntou se agora, com o desenvolvimento do aquário, o que vai acontecer aqui? Todas essas plantas, as que eu podei, já vão lançar novos brotos, já vão começar a mudar a cara das plantas, vão se transformar bastante. Essas estruturas aqui mais baixas, a maioria delas a planta vai acabar descartando. Elas vão começar a ficar meio amareladas, meio esbranquiçadas, acabam se soltando, vão boiar no seu aquário. Enquanto isso, os novos brotos vão começar a crescer
e vão chegar até a superfície. Está na hora de podar seu aquário. Você vai podar acima dessa primeira poda que você fez. Para não podar, se você poda abaixo, você começa de novo com o mesmo adensamento que você tinha no início. Então você vai podar acima do primeiro corte. Você vai ter 2 hastes novas, por exemplo. Essas hastes que já estão totalmente transformadas, você replanta no meio dessa primeira moita aqui, que está meio feia por conta dessas estruturas. A maioria dessas folhas mais baixas, a planta não transforma. Ela vai acabar morrendo e vai se soltando. Tá? Mas não arrancar a planta, a não ser que haja... Às vezes acontece de a base da planta, onde tem muito nutriente, às vezes acaba queimando, às vezes acaba apodrecendo aquela região e fica enegrecido. Se isso ocorrer, aí sim, você tem que tirar, aspirar e reaproveitar as pontas que estão boas da planta e replantar no lugar. Tá? Mas se não houver o apodrecimento da base, você pode deixar e só complementando com novas hastes no meio para ajudar nesse adensamento da moita. Mais perguntas? Ele perguntou a respeito da iluminação, o que é mais importante, se é lumen, se é temperatura de cor, se é watt por litro. Tem muita confusão. A internet é um grande benefício, um grande meio de pesquisa, mas tem muita informação lá desencontrada, então fica difícil realmente se orientar. Essa regra watt por litro a gente não segue, porque ela não serve para qualquer tamanho de aquário. Num tamanho de 200 litros deu certo aquela regra de 1 watt por litro, mas com que flora? Então, cada mundo desse é um mundo que deve ser estudado como um caso único. Então, mas respondendo a sua pergunta em termos de iluminação, tem que ter uma boa resposta à fotossíntese. Para isso tem uma medida que chama PAR, P-A-R, que é fotossíntese, não sei o que lá, response. Essa é a melhor medida para saber se a iluminação que você está oferecendo para o seu aquário, ela realmente estimula a fotossíntese ou não. Nas lâmpadas fluorescentes tem aquele gráfico, que é comprimento de onda visível. Isso também é importante. As plantas gostam mais dos comprimentos de onda azuis e avermelhados. Então uma lâmpada que tenha só picos no azul não serve, tem que ter no azul e no vermelho. Mas isso é uma questão um pouco mais técnica, mais avançada para esse momento agora. A gente pode falar depois em particular, ou até quem tiver dúvidas, quiser se aprofundar, nós somos da Aquabase. A Aquabase é uma empresa pioneira no aquapaisagismo aqui no Brasil. E nosso e-mail, aquabase@aquabase, está à disposição de todos para tirar dúvidas e maiores informações. Ajudando nessa resposta da sua dúvida, não sei se vocês sabem, eu tenho um programa de televisão, o canal Fuji TV. E eu gravei agora essa semana um episódio sobre iluminação. E eu falo justamente isso que você questionou. Antigamente nós não tínhamos a indústria voltada para o aquarismo. Tudo que a gente usava no aquarismo era adaptado. Quando eu e o Luca começamos no aquapaisagismo há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente não tinha esses substratos que a gente tem hoje, iluminação. Os aquários, até os aquários não eram tão bonitos como são hoje. Então naquela época a gente se alimentava muito das informações que eram oriundas do aquarismo marinho, que era, até pouco tempo atrás, considerado o aquarismo mais avançado, de elite, vamos dizer assim, não no sentido pejorativo, tá? E aí o que a gente fazia? Nós usávamos lâmpadas do aquário marinho nos aquários plantados. Se ela era boa para o coral, ela era boa para a planta. E aí a natureza ensinou para a gente que, na verdade, o que a gente sabe hoje é que as plantas precisam de muito menos intensidade luminosa do que a gente imaginava. Tá? Então veja, antigamente esse 1 watt por litro foi criado numa época que a gente não tinha informação, não tinha esses aparelhos. Hoje, com o advento do LED, né, do LED, o que acontece? Ele é muito mais potente do que uma lâmpada. Tá? Então, se a gente iluminar um aquário com os LEDs potentes que a gente tem hoje, com a mesma fórmula do passado, não vai dar, a planta ela não vai gostar. E aí que vem o maior engano de todo mundo. Nós somos o quê? Aquaristas. Se a gente é aquarista de aquário plantado, a gente tem que estudar o quê? Botânica e não luminotécnica.
A maioria das pessoas que eu vejo discutindo na internet, falando sobre iluminação de aquário plantado, está falando bobagem para aquários plantados. Está falando coisas corretas para iluminação, luminotécnica. Tá? Então hoje o que a gente precisa entender é que a planta precisa de qualidade e muito menos potência. Tanto é que as luminárias LED hoje, que são específicas para aquários plantados, têm potência diminuída. O que é watt? Watt é uma medida de consumo. Então a gente não pode balizar qualidade de iluminação com watts, concorda comigo? Tá? Então esse é um termo, é um quesito muito controverso no aquarismo, mas muito legal, muito interessante, mas que nós da Aquabase, a maioria dos aquapaisagistas que eu estou vendo aqui, são pessoas que têm esse mesmo conceito, da gente ver, observar a natureza, ver como a natureza processa, e vamos tentar copiar, nos balizar através dela. Se a luz intensa fosse a melhor luz para a gente ia ter luz do meio-dia, que é a mais intensa, durante todo o fotoperíodo, e não é verdade. Tá bom? Você ia fazer uma pergunta? Interfere em alguma coisa muito lançada? Por exemplo, por que a gente não usa tanto, questão de custo comercial mesmo? E se eu fosse usar um plantado, sei lá, grande, pequeno, interferir em algo na vida de Ele perguntou em relação ao display, que aqui no caso é um vidro extra clear, se ele poderia usar acrílico. Não tem problema nenhum. O acrílico só tem um custo mais elevado e ele é um pouco mais frágil em termos de risco. Na manutenção, na limpeza, você vai riscar ele com mais facilidade do que um vidro. Mas não tem interferir, não interfere em nada. Você não vê porque no Brasil, a nossa cultura no Brasil é de uso do vidro. O vidro ainda é o meio mais barato para a gente, né? Nos países desenvolvidos, o uso do acrílico ele foi introduzido em todos os setores, construção civil, automobilística e tudo mais, por questões de leis impostas através da segurança. Tá? Por isso que eu falo, tomem cuidado quando forem comprar um vidro para qualquer aquário aqui no Brasil, porque as empresas que não são especializadas tendem a vender um vidro muito fino. Para isso, o que ele faz? Ele coloca uns travamentos, vocês já devem ter visto. Isso é para segurar o vidro, porque o vidro ele embarriga. Então, por exemplo, quando a gente trabalha e faz aquários muito grandes, o ideal seria fazer em acrílico. Só que, porque a gente não tem uma demanda, tem pouca gente trabalhando, então o custo é muito elevado. Tá? Agora você viaja para a Europa, para o Japão, para a Ásia principalmente, o acrílico é muito utilizado. Entretanto, para aquários residenciais, que nem a gente, para arrobismo, ainda a maioria, 99% no mundo inteiro, ainda é vidro. Tá?